Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à série Decodificando a Conexão. Meu nome é Luísa Tomassuolo, eu sou psicanalista, master em apometria e fundadora do Portal Despertandas. E aqui eu tô te ensinando como é possível ter conexão imediata e entender o seu guia espiritual sem ter a mediunidade aflorada e sem depender de terceiros. Aí, depois que eu fiz o exercício às 9 da manhã, às 9h50 caiu uma venda do meu curso antigo sobre como ganhar dinheiro escrevendo. Da onde que veio, sabe? Eu não tô promovendo, eu não falei no curso, eu Uhum. não tô investindo. Nessa aula eu vou te mostrar o código desvendado para você ter conexão imediata com o seu guia espiritual. E aqui eu vou te responder todas as suas maiores dúvidas que têm impedido essa conexão com o seu guia espiritual. E também a gente vai falar sobre os sinais de que o seu guia espiritual está por perto e ele quer ter conexão com você. E como reconhecer isso e por que eles acontecem. E antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, eu quero revisar com você as aulas 1 e 2 que a gente já teve durante essa série. Na primeira, eu te mostrei as 3 maiores interferências que atrapalham a conexão com o seu guia espiritual. E na segunda, eu te expliquei os 3 segredos que facilitam essa conexão com o seu guia espiritual para transformar aqueles erros que a gente falou na primeira aula. Nessa segunda aula, a gente falou por que você não tem conseguido reconhecer o seu guia espiritual, por que ficar tentando se concentrar não funciona e não vai te ajudar, e qual é a grande diferença entre comunicação e conexão. Então, se você ainda não assistiu essas primeiras aulas, eu te recomendo fortemente que você pare o vídeo agora, vai lá nas outras 2 aulas, o link tá aqui embaixo, acessa, assiste e depois volta para essa aula aqui, porque essas primeiras aulas elas vão te dar o conteúdo para a gente ir se aprofundando aos poucos no tema que a gente vai trabalhar hoje. E antes da gente ir para o conteúdo, eu quero dizer que nós somos mais de 8.000 pessoas em busca desse mesmo propósito. E eu quero agradecer muito essa comunidade que a gente está construindo, principalmente lá no Facebook, onde eu consigo conhecer vocês mais um pouco. E eu tô cada dia mais impressionada com toda a participação e como vocês realmente estão comprometidos nesse propósito. E eu quero que vocês saibam que vocês não estão sozinhos. Só hoje, aliás, até ontem, a gente já teve mais de 8.449 inscritos. Pessoas inscritas em busca da conexão imediata com o seu guia espiritual. E hoje continua chegando mais pessoas que a gente ainda nem conseguiu contabilizar. Então eu quero parabenizar muito vocês que realmente estão se dedicando, estão estudando e participando dessa série, aproveitando essa oportunidade tão rica que vocês estão recebendo. Nessa aula a gente vai falar sobre os sinais de que o seu guia espiritual está tentando ter contato com você e o que eles significam. Depois eu vou responder aquelas dúvidas que têm impedido a sua conexão, podem estar travando o seu processo mesmo na direção desse objetivo. Às vezes por medo ou falta de entendimento mesmo, a gente acaba travando mesmo, a gente acaba sem saber qual o próximo passo. Então na aula de hoje eu vou responder essas dúvidas para que você não sofra mais com isso. Nessa aula eu também vou responder todas as suas maiores dúvidas que podem estar te travando nessa conexão. Às vezes por medo ou por falta de conhecimento você acaba ficando paralisado aí nesse processo. Então a ideia é que aqui hoje eu consiga te responder, tirar essas dúvidas para que você possa tirar de vez da sua frente esses empecilhos que têm te atrapalhado. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho recebido muito é: se eu nunca senti nada, eu também posso ter conexão com o meu guia espiritual? E a resposta é sim, porque todos os médiuns podem ter esse tipo de conexão com o seu guia espiritual. E talvez você nunca tenha ouvido falar sobre mediunidade ou nunca tenha entendido muito bem esse conceito, e eu vou te explicar melhor o que significa. Segundo o livro dos médiuns de Allan Kardec, que é um dos grandes nomes, né, quando a gente fala de mediunidade, de estudos mediúnicos, ele fala o seguinte: a mediunidade é uma faculdade humana como qualquer outra. Ninguém pode alegar que não a possui, pois todos têm pressentimentos, intuições, percepções extrasensoriais, sonhos, premonições e assim por diante. Como as demais faculdades, Deus as distribui segundo as necessidades evolutivas de cada criatura. O ensino direto dos espíritos não é dado apenas através dos médiuns propriamente ditos, ou seja, das pessoas investidas em mediunato, missão mediúnica, mas também e principalmente pelas boas intuições que todos recebem e que podem receber em maior quantidade quanto mais as aproveitarem. Então isso não sou eu que estou falando, é um dos maiores estudiosos e doutrinadores, né, em relação à mediunidade no mundo, que falou. Então todos nós temos essa capacidade de aumentar ainda mais essa interação de forma positiva se a gente souber o que a gente está fazendo. E existem 3 tipos de mediunidade. O primeiro tipo é o médium natural, que é esse que a gente acabou de falar,
que somos todos nós, né? Todo mundo tem esse tipo de mediunidade. Então, mesmo se você não tem consciência disso, você tem trocas energéticas, influências, intuições, mensagens o tempo todo, mesmo que você não perceba. Então, o melhor a se fazer é aprender a lidar com essas energias. Quando a gente fala de desenvolver a mediunidade, de trabalhar a mediunidade, a gente não tá falando de abrir um portal secreto que vai trazer um monte de espírito, não é nada disso. É você justamente aprender a lidar com a sua mediunidade, a lidar com essas trocas energéticas e tirar o maior proveito de tudo isso, dessa ferramenta que Deus nos deu. E no Portal Despertandos, que eu sou fundadora, você tem um ambiente mais propício para realizar isso, né, de forma independente e sem dogmas religiosos. O segundo nível de mediunidade é o médium empata, é aquele que a gente chama de esponjinha energética. É aquela pessoa que às vezes quando está em contato com muitas outras pessoas acaba ficando muito cansado, sente uma angústia, né? A angústia do mundo passa para ele, então acaba sendo muito prejudicado mesmo por não saber lidar com essa mediunidade. Então, ainda mais importante desenvolver isso para aprender a não trazer todo esse conteúdo energético para você, para sua vida, né? E tirar o melhor proveito disso também. Já o terceiro nível é o médium de manifestação, propriamente dito, que é aquele que todo mundo conhece, né? É aquele que vê, que ouve espírito, que psicografa, enfim, que tem, né, essas faculdades mediúnicas mais óbvias. E aí a gente acha que só ele é médium, mas na verdade não, todo mundo é, né? Todo mundo precisa aprender a lidar com isso. E só para deixar muito claro, a proposta dos meus cursos não é que você saia por aí incorporando, invocando espírito, não é nada disso. É você justamente aprender a lidar com essas energias, aprender a não sofrer mais, né, com tanto conteúdo que a gente recebe diariamente, muitas vezes não percebe, e aprender também a trazer todo esse poder interno, porque você também é um espírito, né? Aprender a lidar com você mesmo, sendo um espírito e vivendo uma experiência humana. E tudo isso de forma segura. E eu te mostrei esses 3 níveis porque em qualquer um deles, com a estratégia correta, você consegue ter conexão com o seu guia espiritual. O seu guia perceber que a princípio você tem dificuldade de ouvir as mensagens dele, de entender o que ele está falando, o que não faltam são elementos para ele poder trazer para você. Ele pode trazer sinais, imagens, músicas, pessoas falando com você, enfim. Com a estratégia correta, você vai conseguir perceber tudo isso e entender o que ele está querendo dizer. A segunda pergunta é, Lu, como que eu sei que é o momento certo para eu me dedicar a tudo isso, né? Eu recebo muito algumas pessoas falando, eu sinto que ainda não é a hora, eu sinto que eu preciso fazer tal coisa antes, resolver tal questão antes. E eu só tenho uma coisa para dizer para você. Por mais que você não queira acreditar ou não entenda nesse momento, ficar esperando o momento certo é só uma defesa do seu ego, da sua mente. Porque o momento certo sempre é agora. Para a espiritualidade não existe passado, futuro, quando as coisas estiverem propensas. Porque nada muda antes de você curar e transformar de dentro para fora. Então não adianta você querer esperar a situação ficar favorável para aí sim você olhar para isso. Na verdade, o trabalho é ao contrário. Você precisa tornar você mesmo um ambiente propício e favorável para receber aquilo que você realmente quer. O direcionamento, as orientações, o caminho certo para o seu propósito de vida e para a resolução das questões que você tem tido problemas nesse momento da sua vida. Então, esperar o momento certo é só deixar o tempo passar mesmo, né? E a gente não tem muito tempo disponível aqui nessa vida, né? A gente tem, 100 anos, se a gente tiver sorte, disponível para poder aprender e para poder viver o nosso propósito, para poder viver tudo isso que a espiritualidade está oferecendo pra gente, né? Então, ficar esperando o tempo certo é só perder tempo. Terceira pergunta que eu recebo muito. Lu, eu tenho medo de fazer a conexão, de ter a conexão e ver o meu guia ou me assustar com o meu guia. O que eu devo esperar, né, realmente dessa interação? Então, a mediunidade que a gente conhece através dos filmes, principalmente os filmes americanos, né, ela é ilustrada de uma forma muito, muito ruim, né, muito traumática. Então, a gente tem uma visão da espiritualidade só dessa parte ruim, né, dos espíritos que vão atacar a gente, dos obsessores, daquelas almas penadas que aparecem do nada e sempre tem aquele suspense no começo e aí a gente leva um susto. Então a gente foi programado, como a gente falou lá na primeira aula, a gente foi programado para ter medo da espiritualidade. Por quê? A partir do momento em que a gente descobre que a espiritualidade é muito mais do que espírito que vem assustar a gente ganha uma força,
uma potência, que a gente para de ser tão facilmente manipulados por essas pessoas, né, que quiseram colocar tudo isso na nossa cabeça, todas essas crenças e essas mentiras na nossa cabeça. Então é legal você entender que não é dessa forma que você vai vivenciar a espiritualidade, principalmente se você fizer um desenvolvimento correto, se você fizer um método, se você seguir um método correto e estratégico. Próxima pergunta é se existe uma idade máxima para começar. E não existe, tá? Às vezes tem pessoas que mandam: Lu, eu já tenho mais de 60, 70, 80, 90 anos. Será que ainda dá tempo para mim? E a gente tem que pensar com outro ponto de vista, né? A gente tem que entender que a gente está nessa vida não é por acaso. A gente está aqui para crescer, para viver o nosso propósito, para oferecer o que a gente tem de mais potencial, de mais maravilhoso para o mundo, certo? Então, se você está vivo, é como se todo dia que você acorda é uma nova oportunidade para você trazer para o mundo tudo isso. Então, se você está vivo, quer dizer que ainda há tempo, né? E se você, principalmente, está vivo e ainda está aqui nessa aula, realmente é um chamado muito grande e é um sinal muito claro de que tá na hora, tá no tempo, né? Então pode ficar tranquila em relação a isso, sempre há tempo, né? Próxima pergunta é: mas Lu, isso não é usar o nosso guia como muleta? A gente não tem livre-arbítrio? A gente não tem que saber fazer as coisas sozinhos? Então uma coisa importante você entender é que o seu guia espiritual nunca vai fazer o trabalho por você. O trabalho dele é te dar clareza, orientações, te auxiliar nesse caminho, mas a ação é com você, só depende de você. Por exemplo, se você tá aqui hoje, tá ouvindo tudo isso e não faz nada, realmente você tá tendo a orientação, agora você não tá fazendo nada, entende? Então duas coisas são certas na espiritualidade. Deus nunca dá um fardo pra gente carregar sozinhos, a gente sempre tem o auxílio da espiritualidade e Deus nos deu o livre-arbítrio. Então sim, a gente tem a oportunidade de ter acesso aos guias espirituais, aos mestres ascensos, para que eles possam ajudar a gente com conselhos, direcionamentos, ajuda muitas vezes emocional quando a gente precisa, como um grande amigo mesmo, mas a decisão final sempre é sua e as consequências dessa decisão são suas. A gente não tá usando alguém como muleta para, se der tudo errado, eu vou mandar aqui pro meu guia. Não tem nada a ver, não tem como isso acontecer. E a próxima pergunta é: qual é a base dos ensinamentos desse curso, né? De tudo isso que eu tô trazendo para você. Todo esse conteúdo que eu tô trazendo para você, eles não surgiram do nada, né? Eles têm uma base, eles não vieram de fantasias, eles vieram através de muito estudo, muitos anos de estudo, vivência, experiência prática, erros e acertos. Então a base desse trabalho que eu realizo aqui, ela é sim espiritual, não teria como não ser, né? Tem sim muita orientação dos meus guias, dos mestres ascensos, porém ela tem base na física quântica, que é uma forma que a ciência está encontrando de comprovar os fenômenos espirituais, né? Então tem muita base de Gregg Braden, principalmente Gregg Braden, né? Que traz muito desse conhecimento de forma muito clara nos dias de hoje. Psicanálise, eu também sou psicanalista. Entender a sua mente é uma parte essencial para você conseguir acessar o seu guia espiritual. Lembra que a gente falou na segunda aula? Como que você quer reconhecer o seu guia espiritual se você não reconhece nem a si mesmo? Então a gente tem muita base da psicanálise também nesse trabalho. E eu também sou master em apometria e eu trago muito dessa base desse conteúdo para você entender as trocas energéticas, como lidar com os espíritos, como se proteger da melhor forma possível e sem depender de outras pessoas. E agora a gente vai falar sobre os sinais, né, de que o seu guia espiritual está perto de você e está tentando contato. Não é sempre que você vai ter, mas se você estiver tendo, o que é muito comum, a gente vai entender agora a fundo o que cada um significa. Então o primeiro sinal é o zumbido no ouvido e o segundo é ver muitas horas iguais. Então vamos falar do zumbido no ouvido primeiro. Ele é um pouco polêmico, né? Esse tema é um pouco polêmico porque ele também pode acontecer por questões fisiológicas mesmo, né? Existem questões físicas que podem fazer com que o seu ouvido comece a ficar zumbindo, né? Então a gente precisa ter muito discernimento, cautela, pra gente não acabar confundindo as coisas. E pra tirar a dúvida mesmo, você pode fazer duas coisas. Primeiro, você pode ir no médico, eu sempre indico isso, sempre vai no médico, faz os seus exames com frequência, porque a gente tá aqui numa experiência humana, né? Então nós temos um corpo físico pra cuidar e isso também faz parte da nossa espiritualidade.
Então vai no médico, faz os exames para você tirar essa dúvida. Lu, fiz os exames e não teve nenhum motivo, não tem razão física para isso estar acontecendo. Então a gente pode se aprofundar mais aqui na espiritualidade mesmo. Existem outros sinais, né, de que você está tendo um chamado espiritual. E aí você pode começar a desconfiar de que realmente é o seu guia. Para te ajudar nesse caso, eu vou compartilhar depois dessa aula uma apostila lá na nossa comunidade do Facebook, então entra lá. Uma apostila com 51 sintomas de despertar espiritual, de chamado do seu guia espiritual, para que você possa ver se você tem alguns já, né? Então, se você tiver, Lu, putz, olhei aqui, eu tenho 5, 10, 15, 20, 25, 50, né? Então, a gente já pode ter com mais certeza que realmente é uma questão espiritual, é um chamado espiritual do seu guia, tá? Então, depois que a gente terminar essa aula, você entra lá na comunidade do Facebook, baixa essa apostila e lê com atenção para você saber se é o seu caso, tá bom? Então, por que que isso acontece, né? Saindo dessa parte de será que é, será que não é, por que que isso acontece espiritualmente? Dentro do nosso ouvido existe uma glândula que se chama cóclea. Fisicamente, né, a parte física dela tem a função de transformar ondas sonoras em impulsos elétricos, que são enviados para o nosso cérebro, que por sua vez interpreta os pulsos e transforma em sons, né, e vozes, enfim, que a gente conhece e entende. E quem também funciona em ondas, como a gente falou na primeira aula, as frequências vibracionais, né, aquelas ondas beta, alfa, gama, delta, enfim. E aí, para você ver, né, as semelhanças entre a parte espiritual e a parte física, é que a gente consegue medir essas frequências vibracionais em uma escala que se chama Hertz. Inclusive, tem como você fazer isso na sua casa, fazer essa medição. A gente vai falar mais pro final da aula. E essa escala serve para medir frequências e ondas energéticas, que são, por exemplo, as frequências magnéticas e ondas sonoras que são produzidas pelas cordas vocais de uma pessoa. Então, você vê a semelhança. Então, isso acontece porque a partir do momento em que você começa a ser chamado pelo seu guia espiritual para se conectar e para despertar mesmo espiritualmente, os seus ouvidos começam a se ajustar a essas novas frequências. E como elas ainda não conseguem traduzir o que o seu guia espiritual está dizendo, por falta de conteúdo, por falta de informação, a gente não consegue entender o que eles estão trazendo e acaba soando como zumbido, água correndo, barulhos, toques. Então é por isso que isso tem acontecido com você, se for o seu caso. E já o segundo sinal é ver horas iguais, né? As famosas horas iguais. Esse sinal mostra que você está vivendo em sincronicidade com o universo. O Carl Gustav Jung, que é um dos pais da psicanálise, como eu falei, né, eu trago muito desse conteúdo na base dos meus ensinamentos, enfim. Entre outros conceitos desenvolvidos por ele, estão o arquétipo, o inconsciente coletivo e a sincronicidade. E é sobre a sincronicidade que a gente vai falar hoje. Nos livros de Jung, ele fala sobre a sincronicidade como uma sequência de acontecimentos e coincidências casuais que não podem ser justificadas por uma linha lógica, né, racional, mas elas estão carregadas de sentido, né? Elas não podem ser explicadas, mas tem muito sentido quando você começa a ligar os pontos. E a sincronicidade para Jung seria uma conexão mental que nós temos com todos, né? Com todo o universo, todas as pessoas. E lembra quando a gente fala de conexão com o guia? E uma vez que a gente sabe o que tá acontecendo com a gente, e uma vez que a gente sabe que o que está acontecendo pra gente não é bom nem é ruim, mas sempre vem carregado com um aprendizado, quando a gente consegue fazer isso da melhor forma possível, a gente se torna capaz de transformar situações em lições e em crescimento na nossa vida. Isso significa que a gente precisa prestar muita atenção a essas mensagens espirituais que são enviadas o tempo todo pra gente e muitas vezes a gente não tá entendendo. E o seu guia espiritual vai usar muito da sincronicidade para se comunicar com você. E isso quer dizer que você começou a viver esses milagres diários que eu tanto falo e que eu sou tão defensora. E agora que você entendeu que existe de fato um chamado espiritual por trás de todo esse trabalho aqui, resta a gente decodificar a grande razão para você estar aqui hoje. Tudo isso tem acontecido para você encontrar a sua essência verdadeira e viver verdadeiramente o seu propósito de vida. Antes de você vir para essa vida, você definiu um propósito para você estar aqui. A gente não está aqui por acaso. E essa razão
está diretamente ligada a você como espírito, como um ser espiritual. Você não é esse corpo, você é o espírito que habita esse corpo. E tudo que fuja dessa razão vai te dar uma sensação de vazio, de que você está perdido, de que você não está no caminho certo. E aí a sua vida parece que está travada mesmo. E essa razão maior é chamada de propósito. Seu propósito vai te ajudar a crescer e também a oferecer, os seus maiores dons e talentos para o mundo. E consequentemente, quando você encontra o seu propósito, você entra no fluxo da abundância, que é se sentir pleno no trabalho, na família, na saúde, como um todo. Não o tempo todo, porque a vida, acontece, mas na maior parte do tempo. E porque muitas pessoas acabam ficando perdidas, no meio de tudo isso. Por falta de desenvolvimento e das orientações corretas, a gente acaba tentando ir no óbvio, no que parece mais fácil. Então, se o José, por exemplo, José tá produzindo queijo e tá feliz, próspero, feliz com a família, pleno, ganhando rios de dinheiro, enfim. Logo, você vai pensar, bom, eu vou fazer o mesmo que o José tá fazendo. Eu vou produzir queijo, porque tá dando certo pra ele. E aí você faz exatamente a mesma coisa, só que pra você não dá certo. E qual que é a diferença entre você e o José? Ele tá vivendo o propósito de vida dele, você não. Então tudo começa de dentro pra fora. Então, a partir do momento em que a gente entende que o nosso propósito está ligado à nossa verdadeira essência, fica muito mais fácil de entender por que você não está conseguindo encontrar. E quando você vai com muita sede ao pote, sem nenhuma organização, sem estratégia, você acaba andando em círculos. E a conexão com o seu guia espiritual é o que realmente vai te fazer, primeiro, olhar para dentro e, segundo, receber as orientações dele para esse caminho, que é o caminho que você realmente quer seguir. E por que isso é tão importante, Lu? Por que esse é o seu propósito? Me ajudar a encontrar tudo isso. E quando você encontra o seu propósito, você vira um ponto de ancoragem de luz aqui nesse planeta. Na espiritualidade, com os nossos guias, mestres ascensos, já existe muita luz e muita sabedoria. Mas sem eles estarem encarnados aqui nessa realidade, eles não conseguem trazer tudo isso para a Terra. E quando a gente consegue trazer mais pessoas para esse caminho, a gente está trazendo do universo toda essa luz e clareza para uma pessoa que está encarnada, que vai poder viver essa realidade de alegria, de abundância, de plenitude e servir de exemplo e inspiração para os outros. Então tem aquela pessoa que a gente ama e que às vezes a gente quer ficar falando para ela o que ela tem que fazer e muitas vezes a gente não faz e aí a gente quer transformar ela. Então muitas vezes com o nosso exemplo, quando a gente vive o nosso propósito, quando a gente é feliz, a gente começa a ver muitas pessoas ao nosso redor sendo transformadas. Jesus ensinou através do exemplo e não da palavra. Então o maior objetivo da conexão imediata com o seu guia espiritual é te levar a encontrar a sua essência e você viver o seu propósito de vida. Então você finalmente vai sentir que está no lugar certo, no caminho certo. E para te ajudar nesse processo que eu realmente vivi e realmente hoje consigo viver com o meu propósito, conseguir encontrar e ter tudo isso, que os nossos guias espirituais podem nos ajudar a encontrar, eu criei um curso completo para te guiar com passo a passo para você atingir essa conexão. E é assim que vivem os despertandos que são praticantes da conexão imediata com o seu guia espiritual. E o que você precisa entender é que, apesar de parecer, o processo de conexão imediata com o seu guia espiritual não é intuitivo. Muitas vezes a gente acha que existe uma pílula mágica, ou a gente se contenta com essas experiências superficiais, com um sinal ou outro de vez ou nunca. Justamente porque a gente não sabe qual é o primeiro passo, A gente não sabe nem como começar. E muitas vezes a gente fica perdido. E depois de tantos anos trabalhando com espiritualidade e tendo conexão com o meu guia espiritual, eu te falo uma coisa. Ter conexão não é tão óbvio como parece. E mesmo você já tendo alguns sinais, rastros, algumas dúvidas aparecem, surgem. O que isso quer dizer, O que o meu guia está tentando me falar? O que eu tenho que fazer com essa informação? Quem é o meu guia espiritual? Isso é um pensamento ou é uma mensagem? Sou eu fantasiando ou é o meu guia mesmo? E essa interação é com o espírito aleatório ou é o meu guia espiritual? Essas são só algumas das perguntas. Se você não sabe se conectar corretamente com o seu guia espiritual, é muito comum que isso aconteça. Que essas estratégias mal planejadas ou sem nem saber por onde começar não façam efeito nenhum na sua vida. Ou pior, podem trazer resultados indesejados simplesmente porque você não sabe o passo a passo essencial
para você conseguir entender o seu guia espiritual. E tudo isso torna um processo que poderia ser simples, rápido, efetivo, em algo frustrante, né, e demorado. E é por isso que eu criei um método. E agora eu vou te explicar um pouco sobre o método Ligare e como vai funcionar a turma que a gente vai abrir na semana que vem. Esse método faz parte do portal Despertandos, já transformou a conexão espiritual de 1.031 pessoas que se comprometeram com esse processo. O método é 100% online para você praticar na segurança do seu lar, no seu tempo de aprendizado e sem pressão de ser avaliado. O nosso foco vão ser nos seus resultados, porque no final das contas é isso que importa. Através do método Ligare, você vai aperfeiçoar a sua conexão com o seu guia espiritual para você ter comunicação em todos os momentos e entender o que ele está querendo dizer para você e seguir esses direcionamentos na sua vida. E dessa forma, imagina você não se sentir mais sozinho e sem orientação, sem clareza dos caminhos que você deve seguir. O método Ligare é composto por 4 pilares que vão te guiar para uma conexão com o seu guia espiritual. O primeiro pilar é o de autoconhecimento. Nesse módulo, você vai ter acesso a um conteúdo essencial para você ter contato primeiro com quem você realmente é, com o seu verdadeiro eu. Aqui você vai poder limpar o seu aquário. Imagine que existe um aquário ao redor da sua cabeça, certo? Fora desse aquário tá a conexão com o seu guia, tá lá o seu guia falando, vem pra cá, faz assim, dessa forma é melhor, o conselho, enfim. Ele tá ali do outro lado do aquário falando com você. Só que você tá com esse aquário totalmente sujo, então você não enxerga nada do que ele tá falando, você não consegue ver que existe algo além, você não consegue nem perceber que alguém tá falando com você, porque você tá com os olhos e com os ouvidos tampados. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: quando tudo que conseguimos ver é só a nossa dor, talvez seja aí que perdemos a visão de Deus. E essa frase fala muito sobre a importância desse módulo, para que você consiga ir além do que jamais foi até hoje. Nesse módulo você vai ter acesso à técnica para expansão de consciência, que vai te auxiliar a mudar todas aquelas crenças que te paralisam e te fazem se auto-sabotar. Você vai aprender a interpretar os seus sonhos, porque eles carregam curas muito importantes dentro de você. E se você analisar com a devida atenção, você vai ter respostas muito importantes sobre a sua vida. Você também vai aprender a como realmente ouvir a sua intuição e entender como funciona, como é o funcionamento da sua mente racional, para que você não caia na lábia dela com tanta frequência. O segundo pilar é o reconhecimento. Aqui você vai entender a fundo sobre a sua equipe espiritual, quem faz parte desse trabalho com você. Você vai aprender a como perceber cada tipo de guia, mestres, enfim, todos esses seres que entram em contato com a gente de diversas formas. Vai entender também como que funciona a comunicação telepática com o seu guia, a comunicação mental. E esse módulo vai te ensinar o passo a passo, de forma simplificada, a como reconhecer o seu guia espiritual e a forma mais fácil que você tem de se comunicar com ele. O terceiro pilar é o que eu chamo de ponto de encontro. Nesse módulo você vai aprender o método Ligare mesmo, que é o exercício prático, que você vai seguir um protocolo de 1 vez por semana durante 4 semanas, para estabelecer essa conexão imediata com o seu guia espiritual. Esse é um exercício de ouro que vai te auxiliar a finalmente parar de ter esses sinais soltos e sem sentido nenhum e conectar todos eles em ensinamentos claros, direcionamentos claros da sua vida. Com esse método você não vai ter mais dúvidas de como iniciar essa conexão, vai aprender a como diferenciar um pensamento de uma orientação do seu guia espiritual e principalmente vai entender os direcionamentos do seu guia espiritual. Realmente você vai entender o que ele precisa que você faça para você usar isso no seu dia a dia mesmo. Já o quarto pilar se chama criando laços. Você percebe que todos esses passos fazem com que você crie uma relação? Primeiro você se conhece, depois você conhece uma pessoa, depois você encontra ela e depois você cria laços com ela. E aqui você vai aprender a manter essa conexão com o seu guia espiritual no dia a dia, com a técnica PCA, que são os 3 pilares da conexão imediata, e também vai aprender a técnica TDI, de decisão imediata também. Com ela você vai aprender a ter direcionamentos claros do seu espírito, do seu mestre interior, em menos de 10 segundos. Então você vai começar a ter uma conexão imediata com o seu guia espiritual sempre. Essa é a ideia. Não só em poucos momentos ou em dias específicos. E esse módulo vai te ajudar na manutenção dessa conexão. E além disso, você vai ter o meu suporte durante 1 ano, tanto por e-mail quanto pelo Telegram, para você poder aplicar o método e qualquer dúvida que surgir,
você possa já ir tendo os direcionamentos corretos, porque eu percebo isso muito com os meus alunos. Às vezes, eles recebem o direcionamento, não conseguem reconhecer. Em uma conversa que a gente tem de 10 minutos, eles saem de lá com um plano de ação exatamente do que o guia deles falou para eles. Então, é muito importante esse suporte e é importante você aproveitar esse suporte também. E além de tudo isso, você vai receber mais alguns bônus que só os bônus valeriam pelo curso, mas eles vão completar toda essa jornada. O primeiro bônus é um checklist interativo para você saber se você está se comunicando com um guia espiritual ou com um obsessor. Os meus alunos, depois que eles começam, né, os estudos, isso fica muito mais claro naturalmente, fica muito mais fácil de diferenciar. Porém, se mesmo assim existe alguma dúvida, você pode sempre aplicar, é um teste mesmo, interativo, que você vai poder aplicar quantas vezes você precisar para você ter certeza de que você está se comunicando com o seu guia espiritual. Esse bônus vai te resguardar de passar por situações de ser enganado mesmo, porque eu vejo muita gente que acha que está tendo contato com o guia, mas na verdade é um espírito qualquer que está só atrapalhando. Então é importante a gente ter esse discernimento e essa segurança na nossa comunicação. O segundo bônus é o curso Despertar da Mediunidade. E se eu pudesse resumir esse bônus em uma palavra, seria essencial. Então você vai ter acesso ao curso completo do Despertar da Mediunidade para controlar a sua mediunidade em um mês, principalmente se você está começando do zero. Lu, eu não tenho experiência nenhuma de espiritualidade, nunca estudei essas coisas. Esse curso é para você. Você faz o bônus e aí você aplica o método, vai ser assim... Não tem como dar errado. Você vai aprender a manter a sua vibração elevada por mais tempo e vai ter o controle sobre a sua mediunidade e sobre as trocas energéticas, né? Que ficam o tempo todo ao nosso redor e a gente não reconhece. Então, através desse bônus, você vai ser capaz de equilibrar a sua mediunidade se ela estiver muito aflorada, né? Com muitos sintomas. E também se você não está sentindo nada. Você vai aprender a trazer tudo isso para o plano material, né? E poder realmente trazer as informações do seu guia de forma muito mais equilibrada e harmoniosa. O terceiro bônus se chama Propósito, Mapa do Tesouro. Esse bônus ele vai te trazer informações essenciais para você sair da insegurança, da falta de ação e ir na direção do seu propósito de vida com mais assertividade. Aqui a gente vai falar sobre como você vai criar a vida que você realmente deseja. Existem técnicas para a gente fazer isso. Como seguir as orientações do seu guia espiritual de forma prática para ter resultados e como estabelecer e atingir as suas metas de saúde, relacionamento, financeiro, enfim, as metas que você tiver na sua vida. E como calibrar a sua mente para ela estar alinhada com a prosperidade financeira. E é muito importante você entender para quem não é esse curso, quem eu não quero nessa turma, tá? E se você se identificar, já fecha esse vídeo. Eu não quero você na minha turma, tá bom? Por favor, vamos lá. Esse curso não é para quem quer ter pílula mágica, para quem acha que o guia vai resolver sua vida ou que com um passe de mágica tudo vai acontecer. Esse guia não é para quem acha que o guia espiritual vai fazer o trabalho por você, ele não vai tomar ação, então não espere isso. Também não é para quem não quer se desfazer daquilo que tá te atrapalhando, para quem tá apegado, né? Só quer ficar ali massivamente na mesma situação e não quer sair do ponto que ela tá, que tá gerando dor para ela e para as pessoas que estão próximas dela. Então, se você não quer se desfazer, não quer se desapegar dessas coisas que te fazem mal, não é para você esse curso. E parece, nossa, é óbvio isso, Lu? Não é, né? Não é óbvio. Muitas pessoas estão apegadas à dor delas, aos problemas delas. E aí não vai ter resultado mesmo. E para quem acha que esse curso é uma brincadeira de invocação espiritual, né? Não é. Esse curso, ele é muito sério e ele é pautado em segurança e em trabalho espiritual com os espíritos de luz, com os seres de luz que estão trabalhando em prol, né, dessa transição planetária. Então é um trabalho sério, não é trabalho de invocação espiritual. Agora vamos falar do valor, né? Todo mundo fica me perguntando lá no DM, Lu, mas eu quero fazer parte da turma, quanto que tá? Eu quero saber. Agora é a hora, agora eu vou falar, tá bom? Vou explicar tudo direitinho. Nesse curso você vai ter acesso ao bônus do curso Despertar da Mediunidade, que tem o valor hoje de R$ 597. Você vai ter acesso à técnica de decisão imediata do Pilar 4 por R$ 797. A técnica de expansão de consciência do Pilar 1, que a gente falou, que custa R$ 1.297. O bônus checklist Guia Espiritual Obsessor no valor de R$ 647. O bônus do curso completo Propósito, Mapa do Tesouro, no valor de R$ 947. E o curso Conexão Imediata com o seu Guia Espiritual por R$ 1.447. O preço total disso seria R$ 5.732. Porém, todos esses bônus e ensinamentos que eu levei muito investimento e muitos anos
para aprender, aplicar e descobrir os erros e acertos e mapear tudo isso, eles vão estar embutidos dentro do valor do curso total. Só que dentro desse valor do curso, de R$ 1.447, eu resolvi dar um desconto de quase 50% do valor desse curso. Então, o valor total fica por R$ 747. Mas ainda não acabou, calma. Para quem se inscrever nas primeiras 24 horas da segunda-feira que vem, vai receber ainda mais de tudo isso, uma mentoria em grupo exclusiva comigo, vai também receber na sua casa o meu livro, vai receber também na sua casa o meu livro Despertar Mediúnico, onde eu conto todas as minhas vivências de mediunidade, como eu fui superando cada uma. Ele vai autografado para sua casa e também vai ganhar um desconto especial. Então, só para quem se inscrever nas primeiras 24 horas, a partir do momento em que eu abrir a turma especial, vai pagar o preço de 12 vezes de R$ 63,04 ou R$ 647 à vista, ao invés dos R$ 747, que é o valor original do curso, já com desconto de 50%. Agora, uma dúvida que sempre pode acabar surgindo, né? Por que esse é um curso pago, Lu? Por que não é gratuito? Bom, você não vai receber uma consulta mediúnica com esse curso, tá? Esse curso é baseado em muitos anos de estudos científicos, de prática, de vivência, que eu fui realizando durante todos esses anos, para entender o que realmente funcionava e o que era só enrolação. Além disso, esse curso possui certificação, exercícios práticos e suporte. Então, ele é para quem realmente quer estudar, para quem quer realmente ter resultado. E por trás dessa tela que você está vendo, existe um trabalho muito grande. E também tem outras pessoas que trabalham junto aqui, que se dedicam a realizar todo esse propósito de forma ética e profissional. Eu também gostaria de atender os meus mais de 250 mil seguidores gratuitamente. Seria um sonho, mas é humanamente impossível eu e a minha equipe termos capacidade de dar um suporte incrível para tantas pessoas. Isso é impossível mesmo. E é importante você lembrar, isso já começa a primeira lição, assim. O dinheiro é uma energia de troca e ele depende muito da sua prioridade. Se alguém chegar hoje para você e falar, olha, eu tenho um carro para vender por R$ 2.000, você vai dar um jeito de conseguir esse dinheiro quanto antes para não perder essa oportunidade. Ou você deixaria passar essa grande oportunidade? Então você precisa entender, antes de mais nada, qual é a sua prioridade, né? Você realmente quer uma transformação na sua vida? Ou você quer um resultado milagroso? Ou você não quer se dedicar? Né? Tem que definir qual é a sua prioridade. Mas aí, Lu, e se eu não gostar do curso? E se eu entrar lá e achar que não é pra mim? Enfim, não me sentir... não sentir que era pra mim, né? Você tem uma garantia incondicional de 15 dias. Você vai poder assistir o curso por 15 dias. Se você falar, Lu, realmente não é pra mim, não quero fazer parte dessa comunidade, não quero fazer esse trabalho, enfim, quero meu dinheiro de volta, eu vou devolver o seu dinheiro sem pergunta, sem entrelinhas, eu simplesmente vou devolver o seu dinheiro. Só que além dessa garantia incondicional, você também vai ter direito a uma outra garantia. Se em 90 dias você não tiver conseguido entender nenhuma interação do seu guia espiritual, você pode entrar em contato com o suporte e eu vou te dar uma mentoria exclusiva. A gente vai se aprofundar no seu caso, entender o que realmente está acontecendo com você, por que você não está conseguindo ter esse direcionamento e a gente vai criar um plano de ação a partir disso. E se depois de 90 dias você aplicou esse plano de ação e não entendeu nenhuma interação do seu guia espiritual, você vai receber todo o seu dinheiro de volta e mais R$ 250 do meu bolso. É importante você entender que eu não sou louca, que eu não estou fazendo isso porque a Luísa pirou na batatinha, não é isso. Primeiro, eu confio extremamente nesse método, eu vejo os resultados todos os dias dos meus alunos. E segundo, o meu maior objetivo é que você chegue no resultado. Quanto mais pessoas no mundo conseguirem ter acesso ao guia espiritual delas, conseguirem ter acesso ao mestre interior delas, melhor o mundo. Então esse é o meu propósito, eu trabalho com propósito, eu não trabalho para ganhar dinheiro, entende? Então, eu quero que você chegue no resultado e eu vou fazer de tudo para você conseguir. Agora, você tem 3 opções. Primeiro, você pode esquecer o que a gente falou aqui, fingir que não existe uma forma de se conectar com o seu guia espiritual e nunca mais se sentir sem rumo ou sozinho, fingir que nada disso existe e continuar a sua vida do jeito que ela tá mesmo. Segunda opção, você pode tentar fazer sozinho, tentar buscar na internet. Eu já busquei de várias formas e não encontrei nenhum exercício seguro
e que realmente tenha relevância na conexão com o seu guia. Porque além de você correr o risco de entrar em contato com outros espíritos que não são o seu guia espiritual, que podem acabar te prejudicando, sem o método, sem as informações corretas, é muito fácil você cair nessas armadilhas. Esses dias mesmo, eu tive uma seguidora que me mandou uma mensagem que eu tive que responder, tive que falar pra ela. Ela fez um exercício qualquer que ela encontrou no Google, no YouTube. Ela me mandou essa mensagem aqui. Ela falou que fez o exercício e aí ela teve uma experiência ruim, ela sentiu uma coisa esquisita, viu uma mulher toda de preto, com cabelo preto, meio assustadora, e depois foi correndo, né, pra tentar resolver a situação. Mas então quando você faz o exercício sem a estruturação correta, você está sim abrindo porta para qualquer coisa. E aí aquele medo lá é justificado, né? Agora, quando você faz com direcionamento, da forma correta, com segurança, não tem como você ficar abrindo porta do que não deve, né? Você vai fazer do jeito certinho. É a mesma coisa das pessoas que usam EPI, né? Usam equipamento de segurança quando vão fazer uma obra, né? Elas vão na obra, se elas não tiverem com aquele equipamento, pode cair uma pedra na cabeça, né? Pode chutar alguma coisa, machucar o pé, enfim. Então, você ter essa estruturação de segurança é o que vai fazer com que você tenha a melhor experiência possível. E a sua terceira opção é vir comigo, né? Para eu pegar na sua mão e te mostrar o passo a passo, para você não ficar perdendo tempo com essas besteiras na internet que não vão te ensinar nada. E se você quer ter acesso a tudo isso, eu vou abrir as vagas para a próxima turma na segunda-feira, às 8 da manhã. E eu vou mandar um e-mail para você, que você está inscrito na série, com o link para você fazer a sua matrícula. E nele você vai ter acesso a um vídeo com todos os detalhes resumidamente, tá? Uma coisa importante de você entender é que o limite dessa turma vai ser de 150 alunos. E considerando que até ontem, né, hoje a gente ainda não contabilizou, mas até ontem tinham 8.449 interessados, essas vagas podem realmente se esgotar rapidamente, né? Porque isso é menos de 2% da quantidade que a gente tem disponível de vagas. E eu preciso limitar as vagas para dar um suporte incrível. Então, se você realmente está interessado em fazer parte dessa turma, você pode entrar para uma lista de prioridade também. É só clicar no botão aqui embaixo escrito Quero Ser Prioridade e entrar nesse grupo exclusivo. Dessa forma, você vai receber um e-mail 1 hora antes de todo mundo, às 7 da manhã, e vai ter mais chance de conseguir garantir a sua vaga. Eu preciso te dar mais um aviso. A nossa comunidade do Facebook vai ficar aberta para comentários, para a gente conversar, até domingo, às 11h59. Então, até lá, você pode compartilhar sua história, a gente pode conversar, enfim, eu posso te conhecer melhor também. Inclusive, se você já assistiu às outras 2 aulas, tá rolando um sorteio lá no grupo, onde os 3 melhores resumos, né, das 3 aulas vão ganhar um livro autografado meu na sua casa. Então é só postar os resumos com a hashtag aula 1, hashtag aula 2 e hashtag aula 3, e no domingo eu vou revelar o resultado pra vocês, tá bom? Pra participar da comunidade também é só clicar no link aqui embaixo, e aí você aproveitar a apostila, o sorteio e a nossa interação por lá, tá bom? Um beijo e a gente se vê na nossa comunidade e segunda-feira lá na turma, não vejo a hora de te conhecer. Eu fiz o exercício às 9 da manhã, às 9h50 caiu uma venda do meu curso antigo sobre como ganhar dinheiro escrevendo. E eu não tinha o link em nenhum lugar. E aí eu fiquei pensando, mano, da onde que as pessoas veio? Da onde que veio, sabe? Eu não tô promovendo, eu não falei no curso, eu não tô investindo. E aí, naquele mesmo dia, depois, às 2 da tarde, fez outra venda de um curso sobre copy, e às 5 da tarde fez outra venda do mesmo curso que tinha sido feita de manhã, sendo que também não tinha o link para nenhum lugar. E aí, no dia seguinte, uma pessoa me mandou mensagem, uma pessoa aleatória, assim, no mensagem falando: oi, você pode me ensinar a trabalhar com copy? E eu falei: oi? Eu falei, gente, que coisa louca. Não, foi muito absurdo, tá sendo muito absurdo. Qualquer pessoa que eu falo para um cliente, qualquer coisa, bom, vou mandar um e-mail e tentar fechar esse contrato. A pessoa me responde na hora, sabe? Tipo, positivamente. Ah, sim, adorei, vamos conversar. Sendo que antes eu passei, por exemplo, o mês de novembro, dezembro, tudo super travado, assim. Sim. Pensando, nossa, ninguém me responde, não consigo nenhum cliente, os cursos não vendem. Tava tudo assim, tava uma bosta, assim. Eu super preocupada. Estava super preocupada com dinheiro, né? Com essa questão financeira. Sim. Aí, de repente, só esse mês, assim, o que já rolou de abundância do universo, eu tô chocada.